Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde vocês estiverem, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod Freud. Uma perguntinha, né? Pode, Freud? Pode, por mim pode. Sempre pode, né? Sempre pode, né? Sempre pode. Desde que. E o assunto de hoje... Aliás, você percebeu que toda vez eu falo, e o assunto de hoje é incrível? Todos são incríveis, né? A gente não traria nenhum assunto aqui que não fosse incrível. É verdade, né? Então, Então vou dizer o seguinte, mais um assunto incrível hoje. Nós vamos falar sobre crenças limitantes, crenças boas também, né? E estamos com um convidado aqui que já esteve no Pod Freud, falando sobre um assunto incrível também. Tá vendo? E hoje nós vamos falar sobre crenças e, olha só, um outro assunto também sensacional, Ho'oponopono. Ho'oponopono. Para quem não conhece, como que é? O Ho'oponopono é o que? É uma prática, né? Uma prática, parece que é milenar, né, André? É uma prática do povo do Havaí. Povo do Havaí. Então seja muito bem-vindo, André Castro, Obrigado. Novamente aqui no Pod Freud para falar com a gente sobre Mais crenças uma e vez. Ho'oponopono. Muito Seja obrigado bem-vindo. pelo convite mais uma vez aí. Valeu pela oportunidade de estar aqui de novo, conversando com vocês aí, trazendo um pouquinho das coisas que a gente acredita, das coisas No que a dia a gente dia. trabalha, né? E das coisas que a gente vai tentando mudar de crenças aí Que é o grande desafio hoje, Então né? é um grande desafio que a gente tem aí, né? Às vezes a gente não tem muita consciência do que as crenças fazem e deixam de fazer pela gente. E muitas vezes a gente vai no automático por conta de coisas que a gente nem sabe de onde vem. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e você assim, boa da vida. Você me aceita assim porque eu nunca vou mudar. Aí que tá, né? Essa é uma máxima que muitas vezes as pessoas praticam e nem elas percebem. Sim, né? É a falta de conhecimento. Bom, André é terapeuta Theta Healing. Sim, trabalho com registro acástico, radiestesia terapêutica, o Theta Healing, né? Esses dias atrás aí eu entendi um processo também que eu aplico nas pessoas que eu atendo, que eu não tinha essa ideia de que existe até acho que um artigo científico, né, que comprova uma remodelação de memórias, né? E o Ho'oponopono, a gente não é uma coisa assim que eu possa dizer que eu utilize ele como uma ferramenta terapêutica, né, num atendimento. Ele é mais é quase que uma filosofia de vida, né, que a gente utiliza o Ho'oponopono. Ele serve para bastante coisa, mas ele vai ficar um pouquinho para depois aqui, para a gente entrar um pouco primeiro em crença, né, para depois a gente poder... É porque a trazer crença, o o Ho'oponopono, ele meio que purifica as memórias, as Isso. crenças, né? Uhum. E aí o Dr. Len, né? Dr. Len, Isso. que você vai falar sobre isso depois, ele falava, né, que o Ho'oponopono você não faz pro outro, você faz pra você. Né? Sim. Então é isso que a gente vai falar depois. Uhum. Mas olha só, gente, acho que vale a gente colocar aqui agora, nesse momento, falar um pouquinho, pra gente dar uma introdução nas crenças. Eu queria falar sobre o mito da caverna de Platão, bem rapidinho, né? Uhum. Que são... Porque as crenças, elas deixam a gente certamente mais confortável, né? Porque você não precisa mudar, né? Sim. Então, pra quem lembra aí do mito da caverna de Platão, lógico que isso é uma... É um pensamento que Platão estabeleceu. uma alegoria que ele chamava, né? Uma alegoria. Sim, né? Que você imagina o seguinte, você tá numa caverna fechada, você tá amarrado, você não pode olhar pra trás, tá amarrado com correntes e tudo mais. Atrás de você tem um fogo e pessoas passando entre o fogo, né, e você e com os objetos na mão, e esse objeto reflete a sombra ali na frente. Então, para aquele cara que tá preso ali, acorrentado, que não pode nem olhar pra trás, tudo que é real pra ele é o que ele tá vendo ali. Aquelas sombras que passam na parede. Uhum. Aí, certamente, né, se a gente fosse avançar nesse pensamento de hoje, né, trazer mais para nossa modernidade aqui, talvez a gente colocasse ali algumas pessoas manipulando os objetos para que as pessoas pudessem ter reações. Mas não foi isso que Platão falou, tá? Não chegou nisso, acho que ele colocou nas entrelinhas. Mas aí uma pessoa, pensa comigo, uma pessoa sai da caverna, consegue sair da caverna e vai lá, ela vê que o mundo não é aquela caverna, existe infinitas possibilidades para fora. E ela volta contente, André, para contar para as pessoas,
Isso aqui não é só o que a gente tá... Tem coisa a mais. Aliás, uma pausa aqui, né? O filme de Matrix foi baseado nessa alegoria aí. Muitas coisas do filme de Matrix foi baseado nessa alegoria. Aí ela volta a explicar lá para as pessoas, ó, tem coisa lá fora, tem sol lá fora, tem árvores. A maioria das pessoas que estão lá rejeitam. Falam, não, isso é real, essas sombras são reais. E aí mostra, né, isso vai muito mais, tem vários pensamentos que a gente pode tirar dessa alegoria, mas aí vai como a pessoa acostuma, né, tá falando assim, que as pessoas se acostumam com aquilo que foi posto, que foi criado para ela, e ela entende como aquilo é real, e quando vem uma pessoa falar, isso aqui não é real, existe algo além disso, a pessoa reluta. Se não matar o cara, né? Sim, Se não matar o cara, você tá louco, mete fogo nesse bruxo aí. Então, basicamente é isso, né? Então, a primeira perguntinha que eu quero fazer para você, André, é como formam as crenças numa pessoa hoje? Vamos lá. Assim, eu gosto de pensar que a gente busca pertencimento. Eu quero pertencer a alguma coisa. O primeiro pertencimento que nós deveríamos ter é o de nossa família. É o pertencer àquele sistema familiar, né? Então, às vezes eu até não acredito em alguma coisa que meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus avós façam, digam, vivam, mas quase que por uma absorção, eu preciso fazer parte daquilo lá. Sim. Então eu acabo aderindo àquilo, né? E no Theta Healing, nós acreditamos que nós temos 4 níveis de crença. Então a gente tem o primeiro nível, que seria o primário, que é o que a gente vem agregando nessa nossa experiência, nessa nossa encarnação. A gente tem o genético, que vem dos nossos pais, né? Nós temos o histórico, a gente tem o nível histórico, que aí vem de todos os nossos ancestrais de uma consciência coletiva. E a gente tem nível de alma, que esse é uma das crenças mais raras que a gente tem, né? E essa vem desde lá de cima, né? Vem dentro daquilo que a gente costuma chamar de centelha divina. Né? Então, algumas crenças que estão ali desde praticamente a criação da gente. Então, a gente tem como fazer um teste, né? Por um exemplo, a gente testa a crença limitante através de um teste muscular. Nós juntamos os 2 dedos aqui, né? E não existe uma crença mais verdadeira para nós do que o nosso próprio nome. Tá? Isso não funciona com todo mundo, tá? Tem uma outra depois que funciona melhor. Mas basicamente eu seguro os 2 dedos aqui e falo em voz alta meu nome. Meu nome é André. E eu tento abrir o dedo não abre. Isso daqui para mim é um sim. Então eu vou falar assim, meu nome é João. Meu dedo abre. Eu quero fazer. E é um não. Qualquer dedo? O dedo do meio, né? O dedo do meio e o polegar. Você vai juntar os 2 e faz um teste cinético. Eu chamo Paulo Vieira. Ele abre. Aí se você disser... Você aperta forte? Se você segura. Forte. Eu sou Anderson Vieira. Aí você tenta abrir o dedo, não abre. Sou Joe. Né? E tem uma outra, assim, que a gente... Tem uma que você fez comigo lá, que funcionou pra caramba. Sim. Aquela, hein? E tem uma outra que a gente fala assim, isso eu tenho, Paulo tem, você que está assistindo tem também. Se você prestar atenção no que as pessoas falam, no que as pessoas conversam, quando elas estão dizendo, contando alguma história, quando eu venho pra frente, eu tô falando uma verdade. Quando eu jogo meu corpo pra trás... O corpo fala, né? O corpo fala, que é mentira. Tem aquele livro... Mas é que é 100%? Famoso. Sim, tem algumas pessoas fazem um movimento ao contrário. Será tá? que é pensado também? Não sei. Não é pensado. Porque, até complementando um pouco o que o André estava dizendo, a hora que ele fala assim que o primeiro, nós buscamos pertencimento e o primeiro pertencer que nós buscamos é a nossa família, isso vai de encontro com uma situação mental. Porque o nosso cérebro ele tem apenas 2 circunstâncias de vida. Ele busca a permanência da espécie e a sobrevivência. E ele busca a reprodução. Sobrevivência da espécie e reprodução. Então, o que vai acontecer? Sobrevivência. Nasceu, o que a criança precisa? Segurança, alimentação. É dado pela família.
Depois, quando ele acaba, ele olha para a mãe olha para ele, eu pertenço à mãe, a mãe me pertence, eu sou dessa família, eu me enquadro aqui. Isso é inconsciente. As crenças que acontecem, as primárias, são inconscientes. É o que o André falou. Ele busca o pertencimento da família. Ele se enquadra num meio. E depois, quando vai crescendo, vai buscando outras... Sim, né? Outros meios ali de você se encaixar dentro de um grupo, né? Dentro de uma identidade. Sim, né? Aí tem a crença, ela pode ser influenciada, uma crença, penso eu, ela pode ser influenciada pela sociedade, pela educação que o cara teve. Uhum. Tem um exemplo bem legal, eu não vou lembrar o nome dos caras aí, mas teve um serial killer nos Estados Unidos, da década de 60, se não me falha a memória. Ele teve 2 filhos, e esse serial killer foi pego, né? Foi pro corredor da morte lá, e um dos filhos dele também foi preso roubando. E o outro filho não, o outro filho era bem sucedido, tá? Tinha família e tal. Aí o repórter foi entrevistar os dois, foi lá na cadeia e falou assim, olha, cara, você... O que te trouxe até aqui, né? Preso também, né? Ele respondeu, olha, tendo o pai que eu tive, ou seja, um pai serial killer, eu não tinha outra opção a fazer a mesma coisa. Uhum. Aí foi entrevistar o outro que não roubou, que não... Isso é uma história real. Aí entrevistou ele perguntou pra ele, cara, como é que você conseguiu, né, ser diferente do seu pai, tal, eu não lembro exatamente a pergunta. Ele falou assim, cara, tendo um pai que eu tive, né? Eu só podia fazer o contrário. Então você vê, as crenças, elas foram criadas de formas diferentes. Elas são individuais. Sim. Mas vai forma aí o negócio, né? A gente vai absorvendo aí algumas coisas aí, a gente vai entendendo a vida de uma maneira, né? Então a sociedade, a família, o pai, a mãe, a escola, a educação, uma série de coisas vai fazendo a pessoa formar. Mas você estava falando de saber lá se isso, né? De um teste energético. Mas não tinha outro também se for para que ficar de pé assim? Isso, aí tem um que a gente fica de pé, né? A gente solta os ombros, fecha os olhos, tal, dá uma relaxadinha e afirma o nome também em voz alta. Seu corpo tende a vir para frente. Se for verdade. Se for verdade, né? Porque o seu nome é verdade, então ele vem para frente. Aí você volta pro seu prumo, solta os ombros de novo, fecha os olhos e fala um nome que nasceu. Seu corpo tende a vir para trás. Então, esse pêndulo que a gente chama, ele me dá um sim ou um não. Então, aí normalmente quando a gente inicia um tratamento terapêutico no Theta Healing, a gente sempre pede para a pessoa afirmar: sou amado por meu pai, sou amado por minha mãe, sou aprovado pelo meu pai, sou aprovado pela minha mãe, eu sou bonito. Se um desses 5 der negativo, provavelmente a vida do cara já dá uma... Tem alguma coisa errada. Já tem alguma baguncinha ali, né? Porque a gente não ser amado pelo pai e pela mãe, né? Só que isso não quer dizer que seu pai e sua mãe não te amam. Isso que eu ia falar. Isso é uma percepção sua em relação àquilo que está acontecendo, né? Então aí entra um pouco naquilo do Dr. Len. A gente não está fazendo pelo outro, estou fazendo por mim. Né? Então, sempre sou eu. Não existe o outro. Sempre sou eu. Cada um é um espelho meu, né? E aí você fala do mito do Platão, né? De sair daquela caverna e de falar pra todo mundo assim, pô, gente, aqui pra fora é mais legal. Tiro na cabeça. Pau! Como assim aqui pra fora é mais legal? Como mais legal? Não é tão seguro. Não, porque assim, eu até ouvi esses dias atrás um negócio que eu achei sensacional. Não é natural a gente querer mudar. Não é. Não é natural. Não é natural eu parar, olhar e falar assim, tô fazendo coisa errada. Eu vou entrar na minha caverna e vou dar uma olhada no que tá acontecendo. O natural é você apontar. O natural é você falar que sempre fui assim. A sociedade tá ruim, por que eu vou mudar? A política tá ruim, a economia Todo tá mundo ruim. é assim, né? E se eu sair disso daqui? Onde que eu Você vou? gera desconforto. Sim. O cérebro não quer gastar 100%. energia. Não quer. Ele quer continuar onde ele tá. É seguro. tá. É minha zona de conforto. Tá Isso. seguro ali. Por que eu vou querer olhar aquela bobagem que eu tô fazendo? Tem alguma coisa... Né? É totalmente fora da zona de conforto. Não é natural do ser humano querer fazer isso. Então a gente vai... Mas uma hora ele vai ter que confrontar. Porque... Nem sempre, Anderson. né? Não vai, porque... Na sim. individualidade, muitas vezes a pessoa não quer. E ela nem tem Então, força pra isso. Então, ela pode negar, não querer confrontar, mas ela vai ter que confrontar uma hora, se ela quiser. Mas Vai aí- chegar uma hora que vai bater, não Mas tem aí como, vai você ter que evoluir. você encontra pessoas que têm um desenvolvimento mental que vai observar, falar, opa, eu
eu quero prosperar, eu preciso de algo novo para mim, eu tenho um alinhamento com a minha família, eu quero dar uma vida diferente para minha esposa, para os meus filhos, para minha mãe, para o meu pai. Aí essa pessoa vai começar aí ela vai buscar. Agora, nem sempre é assim. Às vezes a pessoa, do pertencimento dela, não, eu tenho que sair daqui, trabalhar, trazer o dinheiro para casa e dane-se. Final de semana eu vou pro bar e beleza. Tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. O cérebro ele não quer gastar energia. A hora que você fala, por que muitas pessoas têm hábitos bons e conseguem manter e outras não conseguem desenvolver hábitos bons? Elas até querem, mas elas não conseguem. Não é uma força natural da pessoa. Então, por isso que ele falou que, olha, tem pessoas que não vão conseguir mesmo. Mas eu acredito em você. O Anderson é Eu acredito em você. é o homem que sempre... Eu não estou dizendo que nós não estamos dizendo que nós não acreditamos. Nós estamos dizendo que existe uma força interna de cada um. Não, é difícil. Que tende a estar Mas no aí, seu Paulinho, aí estado que eu normal. Aí que eu penso, André, que cada vez que eu estudo alguma coisa, que eu vamos dizer assim, a gente expande um pouco mais a consciência, porque cada vez que você lê alguma coisa, cada podcast que a gente faz aqui é uma expansão de consciência, para mim, pro Paulinho, para todo mundo. Por quê? Nossa. É a informação entrando. Cada vez que eu expando a consciência, eu chego mais perto, eu chego, não posso dizer, eu entendo que o único caminho é o conhecimento. Porque se você não tem conhecimento sobre crenças, se você não tem conhecimento de como ela é formada, cara, talvez, aí eu concordo com vocês, talvez o cara passe a vida inteira sofrendo Isso. e nem sabe que ele poderia ter cuidado que tem uma crença, como é que é feita a crença. Ele acha que ele nasceu assim, né? Eu lembro que meu pai falava, pau que nasce torto, morre torto. Nem sempre. Nem Hoje sempre. existe possibilidade, inclusive, de uma madeira você conseguir mudar o curso de um galho de uma árvore. Mas essa é uma crença que fala, cara, crença Gabriela, né? Não dá. Mas, assim, André, a minha pergunta para você é assim, tá, beleza, é difícil de mudar. As pessoas realmente têm dificuldade. E como que ela pode partir para esse tipo de mudança? Como que ela identifica que ela tem uma crença interna? Vamos dizer assim, eu gosto de pensar muito pelo lado do ciclo de repetição, né? Vamos dizer assim... Padrões, cara. A gente tem hoje... Eu estava conversando com uma cliente essa semana e ela falou assim, cara, caiu uma ficha muito grande para mim, assim, quando eu percebi que meu ex-marido é igualzinho meu pai. Freud explica isso. Freud explica. Pô, legal, né? Legal. Então vamos tentar entender por que você procura, né, num parceiro a figura do seu pai. Sim. Né? Faltou alguma coisa. Alguma coisa tem ali, né? Então, a gente vai buscar aquela crença daquilo que está trazendo aquele tipo de coisa para a moça. Então, eu entendo assim, que quando você percebe que você entrou num ciclo de repetição e coisas estão acontecendo com você de maneira cíclica, alguma coisa tem. Você acredita que aquilo lá está vindo para você. Né? A gente tem uma clássica, assim, para mulher. Homem não presta. Todo homem não presta. Né? São crenças. São crenças. Da mesma maneira que um homem não chora. Homem não chora. Vão te colocando... homem não dança. Homem não dança. Comer manga com leite e morre. Eu falar isso, cara. Eu falava assim, homem foi feito pra caçar. Não foi feito pra dançar. Né? Por quê? Porque lá atrás, eu tenho um problema na minha panturrilha, que um dos tendões da minha perna não desenvolveu inteiro. Então, o que eu fazia? Eu andava com a minha perna esquerda, o calcanhar no chão, pé direito levantado na ponta do pé. Meu pai olhava pra mim e falava, vai dançar balé? Balé. Né? E tive que usar aquelas botas. Hoje nem existe mais, né? Acho que existe, né? Eu nunca mais vi essas Nunca mais vi aquelas botinhas. Eu tive que usar uma daquelas botas, porque eu andava na ponta do pé. Eu lembro que também alguém em casa também usou. E era por conta de um problema na panturrilha. Minha irmã. Né? E aí vem essa crença pra mim de que homem não dança, homem caça.
Né? Por quê? Porque eu não vou dançar balé. Meu pai não quer que eu dance balé. E pra mim, eu confesso pra vocês, até hoje, dançar é uma coisa que Difícil. é difícil, cara. Eu não me vejo fazendo. Até tentei fazer umas aulas aí, mas é uma coisa que parece que não vai, cara. Né? Então não é que a gente trabalha com crença limitante, é que a gente não tem umas crenças que nos limitam. Né? Mas eu penso Mas a que- gente consegue entender e perceber o que está acontecendo ali. Então, exatamente. Talvez a pessoa, Paulinho, não chegue lá pra você, ou pra qualquer. Ou não chegue na conclusão pra ela que ela tem uma crença, mas ela chega Não. na conclusão que ela tem um problema. É isso. E sim. provavelmente esse problema tá ligado diretamente com uma crença limitante. Ela não dela. identifica, é assim, lógico, nós que já estudamos, temos um conhecimento um pouco mais aprofundado de algumas técnicas e alguns tipos de comportamento. O que acontece? A pessoa chega com o problema em si. Aí, como o André falou, Daí pô, você, como terapeuta, você eu como... tenho um problema no meu casamento, meu marido bebe, meu marido vive no bar, blá, blá, blá. A pessoa, muitas vezes, ela nem percebeu que o comportamento do marido dela é igual ao comportamento Do pai. dela. E aí, vamos fazer uma outra, pra gente não ficar falando só aqui de mulher. Uhum. Aí o cara, o cara também nunca dá certo com mulher. Ele também escolhe a figura da mãe. Da mãe. Ele, É. pô, não, o cara já teve 2, 3 casamentos, 5, 6 namoradas, nunca dá certo. Pô, eu não consigo. A hora que ele chega com esse tipo de problema. E aí você vai ver o que ele tá buscando nas namoradas, noivas, esposas. A mãe. A figura da mãe, a figura materna. É uma crença que ficou alguma coisa que ficou faltando lá algo. e criou-se Uhum. isso. É o que o André falou. É o que o André falou. Cara, E a gente tem assim, né? Por um exemplo, a gente não tem uma receita de bolo, né? Não. É. Porque por uma mesma crença, às vezes uma mudança faz um sentido para uma e não faz sentido para outro, né? Mas assim, eu costumo falar pro povo assim. Hoje nós temos um negócio que diz que a turma fala assim, né? Palavras machucam. E tem muita gente que leva isso como um mimimi, né? Sim. Mas na verdade, cara, se a gente for entender ali a coisa como ela funcionaria, palavras machucam, ok. Pau que nasce torto nunca se endireita. Então quer dizer que eu não tenho jeito na minha vida. é isso aí. Essa é o final da... Né? Esse é o final do negócio. Machuca. Machuca porque me priva da oportunidade de mudança. Sim. Né? Então, assim, tudo que é bom dura pouco. Quer dizer que um casamento de 40 anos é uma porcaria. Porque se fosse bom, tinha acabado com 5. então. É falta de pensar, né? Né? Então tem muita coisa Você por lembra, aí, eu até cara. falei Né? aqui no meio do debate vocês aqui, aquela história de manga com leite morre. Morre. É umas coisas que foram criadas, né? Se Sim, deixar o cara. chinelo Virado, né? a mãe morre. O meu acho que eu deixei, porque minha mãe morreu, acho que eu devo ter deixado virado. Mas, cara, assim, Mas toda mãe morre um dia. Né? é muito bom pra ser verdade. É muito bom pra ser verdade. É muito bom pra ser verdade. E Então, às as vezes, palavras têm poder, Tem. né, cara? Sim, cara, sim. Ela tá falando alguma né? coisa ali que tá dentro de você, né? Qual é a intenção que você tá colocando naquilo? Exato. Né? e às vezes elas nem foram ditas pra você. Às vezes tá brincando lá, Mas sentiu, né? Como disse. o teu cérebro captou aquilo. Porque muitas vezes também a própria crença, ela é uma ferida dentro de você. Sim, Quando, cara. quando sim. alguém toca nela, se você reage. Uhum. Cara, é simples. Se você reagiu, se você ficou bravo, ficou com raiva, você quer bater no cara, sei lá, qualquer. Cara, o problema não é do outro. Já falei isso aqui uma vez. O problema não é do cara que te agrediu verbalmente. Sim. É teu. Mas, ó, eu vou te dar um exemplo, assim, bem interessante sobre isso que você falou agora do agredir, né? A gente tava falando sobre agressão, né? Então, pensa assim. Tem um comando que a gente utiliza no Theta Healing, que enquanto a gente está fazendo o processo, nós perguntamos se a pessoa, se ela permite que as memórias dela sejam reajustadas, reorganizadas, como se ela estivesse num arquivo de pasta suspensa. O que é passado fica para trás, o que é futuro fica para frente, né? E o que é no presente está aqui no cérebro da pessoa. Então imagina assim que João, 6 meses de idade, a mãe tá dando de mamar, cara, e o menino tá curtindo. Aí o pai olha e fala assim, viu? Vai ter um horário pra sair. Moleque lerdo. Não mama? Ferrou.
Cara, imagina que nessa passa suspensa ali desse menininho, tenham ali 6 meses lerdo. Aí, 3, 4 anos de idade, vamos sair. Filho, agiliza aí, moleque. Puta lerdeza. Em 4 anos, tô lerdo. 6 anos vai brincar com os amiguinhos. Vamos jogar bola. Puta, vai chamar o João, cara. Muito lerdo. Muito lerdo. Não. Uma outra ali. E, cara, vai indo. Chega lá com seus 25, 26 anos, o João tá trampando lá na empresa dele e tal, trabalhando lá na empresa, vem o chefe. Ô, João, preciso do relatório, cara, você entrega pra mim até umas 4 da tarde? Beleza. 4 horas da tarde, cadê o relatório? Não tá pronto. Aí o chefe chega e fala assim, João, cadê o relatório? Aí não fiz. Puta, você é lerdo. Cara, aí a gente vem assim. Imagina que você tem 50 mil informações dentro desse seu arquivo. 45 mil informações estão no seu inconsciente. 5 mil delas estão no seu consciente. Quando vem a informação lerdo, o seu inconsciente percorre aquelas 45 mil informações. Começa a levantar. Né? As informações para depois, na hora que ele passou as 45 mil, ele não encontra, ele vem procurar naquelas 5 mil que estão no consciente. Só que a hora que entra aquele lerdo, vem no inconsciente. Manja aquela crença limitante, não tive nem tempo de pensar. Já foi. Já foi. O cara rasga com quem cobrou ele. Porque mexeu na ferida do Quem que tá discutindo com aquele cara? Um moleque de 4, 5 anos. Não é o João de 25. Sim. É o João de 5 que tá reclamando. É isso. Né? Então. E precisa equalizar isso, né, cara? Sim, cara, né? Se ele souber. Então, toda vez que você ouve e reage de uma maneira desproporcional, por assim dizer, tem alguma coisa que tá. Alguma memória ali tá dando pepino. Aí, beleza, o João entra num processo terapêutico, descobre que lá com 4 anos de idade, o pai olhou para ele e falou: pô, cara, você é lerdo, troca de roupa. Essa memória sai do seu inconsciente e vem fazer 5.001 aqui. Aí fica 49.999 no seu inconsciente. 44 mil, né? 999 ali no seu inconsciente. Aí, quando o João tá trabalhando, o patrão chega e fala assim: puta, cara, cadê o relatório? Passou todo o inconsciente, não encontrou aquela memória do lerdo. Veio pro consciente. No consciente, ele sabe que ele não é lerdo. Ele vai virar pro cara e falar: puta, cara, eu me enrolei nisso daqui hoje. Você pode me ajudar? Ele não vai discutir. Ele não vai discutir, ele não vai rasgar. Ou simplesmente falar: puta, cara, eu saí hoje um pouco mais tarde pro almoço. Eu vou fazer uma hora extra aqui e vou entregar isso pra você. Ou até falar, tá pronto. Ou até falar, tá pronto, ou ele fala assim: cara, me dá mais 15 minutinhos, 20 minutinhos que eu tô finalizando. Eu faço. Então ele não tem. Não é reativo. Não é reativo. Não é reativo. Porque quando tá no inconsciente, você não tem domínio nenhum. Mas quando você chega à conclusão, né, que você tem lá uma sombra, que você tem lá uma sombra psicológica, você tem lá uma crença que você precisa tratar, você traz ela pro consciente, que é a maioria o próprio Freud falava isso, Jung falava isso, quando você traz pro consciente o que tá inconsciente, aí você consegue trabalhar ela. Aí você equaliza, né? Talvez você ainda tenha coisas para fazer, mas, pô, eu já não tenho mais aquela reação inconsciente quando alguém toca na minha ferida. Sim, isso. Né? E a gente muda, né, cara? A gente muda, assim, de... Mas você quer ver uma coisa, um exemplo bem legal, cara? Eu acho que deve ser uma anedota. Tinha um terapeuta que estava tratando um paciente, o paciente achava que era um cadáver. Olha só, o paciente achava que era um cadáver, ele estava na terapia. E o terapeuta tentou de tudo para transformar, pra tentar convencer esse cara que esse cara não era cadáver. E ele não tinha como fazer, o cara não, eu sou um cadáver, sou um cadáver. Aí o cara teve uma ideia, pegou uma agulha, falou: tá aqui seu dedo. Pegou o dedo, deu uma furadinha assim e sangrou. Daí ele falou assim: ó, tá saindo sangue de você. Aí o cara olhou assim, porque cadáver não sangra, né? Aí ele olhou assim, ficou um tempo olhando pro dedo sangrando assim, virou pro terapeuta e falou assim: não é que cadáver sangra mesmo? Mas... Sim, né? Você entendeu? Sim. Por quê? Porque tá assim, tem o cara que quer resolver, e tem o cara que não quer. Ele sabe, mas não quer resolver. O cara não quer resolver, tá bom assim. Então, você tem que trazer pra luz. Tem as pessoas que conseguem, que quer, porque a nossa vida ela é feita de padrões. Se você olhar os padrões bons e ruins. Os ruins, cara, tem uma coisa errada. Você tá repetindo.
pá, pum, pá. Cara, você olha, eu tenho 50 anos, se eu olhar pra trás, cara, um monte de coisa eu repeti. Mas Pá, assim, Anderson, pá. Aí você fala, bom, a peraí, preciso consciência, quebrar. né? Exatamente, eu preciso, tendo consciência disso, eu preciso quebrar esse padrão. Sim. De alguma forma, com ajuda de terapia ou por autoconhecimento, sei lá, mas você precisa quebrar, porque senão você vai repetir o resto da vida. Mas, cara, assim, a gente tava falando, né, de... vamos deixar de falar de mulher, né? Vamos partir também pro homem aqui. 90% das pessoas que eu atendo são mulheres. Uhum. Difícil de um homem chegar e falar, pô, né? Preciso de ajuda, Por que será? né? Porque homem se vira, né? Homem se vira, homem tem que dar conta, né? Você tem que prover, você tem que fazer, você tem que acontecer. São Tem tempo pra crenças. ficar. São crenças que vêm de lá de trás, né? Toda crença é ruim? Não. A crença de que eu sei que se eu subir num prédio de 20 andares e me jogar de lá de cima eu morro é uma crença excelente pra nós. Ela protege a gente, né? Mas, assim, eu atendi uma senhora, deixa ela ouvir isso, ela vai ficar brava. Eu atendi uma mulher uns tempos atrás que a questão dela é: eu tenho dor de cabeça todos os dias. Mas tá bom, né? Vamos ver o que é. Então a gente costuma chamar no Theta Healing, né? Essa crença é a queixa que ela tá me trazendo. Uhum. Ela acredita que a dor de cabeça dela é todo dia. Tá bom, vamos procurar de onde vem o negócio. E o bacana do Theta Healing é que muita do merecimento e da abertura de quem eu tô atendendo, né? Porque não sou eu quem faz as coisas, quem faz é o Criador. Eu sou apenas um canal entre a pessoa e Deus. E, cara, veio assim uma imagem muito nítida dela com a mãe. Aí eu falei pra ela assim, perguntei pra ela assim, cara, o que aconteceu entre você e sua mãe quando você tinha uns 10, 12 anos de idade? Ela começou a rir, cara. Ela falou, André do céu. A minha mãe, ela tinha uma coisa assim, que ela comprava muita coisa e ela guardava em casa, não deixava ninguém usar. E ela comprou uma frigideira de vidro. Coisa mais linda a frigideira de vidro. Mostrou pra gente, guardou na caixa, botou no armário e largou lá. Eu encasquetei, eu queria comer um ovo frito naquele negócio. A minha mãe saiu pra trabalhar num dia, eu catei a frigideira, abri, tirei da caixa, botei no fogão, fritei o ovo, comi. Que ovo delicioso. Lavei a frigideira, tal, passei o olhinho, coloquei na caixa, botei de volta do jeito que minha mãe tinha colocado. Minha mãe chegou do trabalho e falou assim, eu não sei, cara, parece que minha mãe tinha um radar. Assim, minha mãe entrou, ela olhou assim pra gente, olhou pro armário e falou, quem mexeu na minha frigideira? Aí ela falou assim, aí eu peguei e falei pra ela, fui eu, mãe. A minha mãe foi, abriu o armário, catou a frigideira, tirou do saquinho, olhou pra um lado, olhou pro outro, chegou perto de mim, ergueu, quebrou a frigideira na minha cabeça. Quebrou? Você tá doido? Falou, quebrou, arrebentou a frigideira na minha cabeça. Eu só olhei pra ela e São falei os assim... desejos incontroláveis, segundo o monge. Falei pra ela, falei assim, tá, então quer dizer que sempre que você faz alguma coisa errada, a cabeça dói, né? É. E ela, Eu falei, isso acerta todo dia? Todo dia você faz coisa certa? Todo dia a gente comete um erro, né? Só o Thor lá em Asgard. Não é? E olha lá ainda. Olha lá ainda. Então a gente fez todo esse trabalho, cara, em cima dessa crença de que se eu tô fazendo coisa errada, minha cabeça dói. Uhum. Né? Então de onde vem a dor de cabeça dela? Vem de lá de trás. Olha como é louco o negócio, né, cara? Cara. Foi algo que uma relação que a mente dela criou pra punir ela. Sim. Hoje, não existe a mãe dela lá batendo nela. Mas a Mas mente o que lembra. acontece? A mente lembra. A mente vai lá e tuf, Sim, cara, né? desperta. E é uma coisa que a gente vê direto, assim, no Theta Healing. As pessoas, vamos dizer assim, se castigando e achando que tá castigando pai, mãe, ou irmão, ou qualquer situação que trouxe aquela dor. Sim. Né? Então eu tô revivendo, e entra naquele ciclo de repetição, Sim. né? Que você não sai daquilo. E por que você não sai daquilo? Porque ali tem alguma crença, tem alguma memória. Crença no Theta Healing, memória no Ho'oponopono, né? Sim. Isso varia de terapia para terapia, a nomenclatura. Mas
a essência mesmo. A essência né? mesmo. A gente tem coisa gravada dentro da gente que traz pra gente uns... Isso a própria ciência já prova isso, né? Sim, traz pra gente muita Agora, dificuldade. Tem outra coisa também, né, André? Nós estamos falando de crenças que a gente mesmo, de alguma forma, numa situação, a gente passou por um momento, por um trauma, sei lá o que for, e nós, vamos dizer assim, criamos uma crença. Certo. Tudo bem que teve influência de pessoas, mas foi criado uma... Agora tem também crenças que são incutidas, né? Sim, cara. Nas pessoas, que esse pra mim é o maior mal do mundo, porque você incute uma crença na pessoa, na sociedade, você começa a achar, as pessoas começam a achar que aquilo é real, e não faz e hoje, né, estamos vendo um momento que as pessoas não pesquisam mais, né? Você manda um fake news hoje no Instagram, no qualquer lugar, no WhatsApp, as pessoas já começam a acreditar que aquilo é real, cara, sem nem fazer uma pesquisa. É um exemplo bem tonto aqui, mas aquela historinha lá da mulher que fazia um pernil maravilhoso, né? Só que ela tinha que cortar o pernil ao meio. E aí o marido perguntou assim, puta, seu pernil é sensacional, cara. Não tem ninguém que eu conheço que faz um pernil melhor que esse. Mas por que você corta ele no meio? Ele falou, porque tá aqui, ó, escrito na receita que veio da minha avó. Ó, cortar o pernil ao meio. E se eu não cortar o pernil ao meio, não vai ficar tão bom assim. O marido falou, cara, tudo bem, mas... Eu não... Pensou, né? Eu acho que não ia contrariar, né? A esposa que ficou... Vai que o pernil fica bom. Não, mas não ia nem contrariar a esposa. A esposa ficou a manhã inteira fazendo pernil. Ele ia falar, não, acho que não é isso. Ele ia tomar o pernilzão na cabeça. Mas enfim. Aí ele ficou com o negócio na cabeça. A avó dela era viva ainda, vou perguntar pra avó. Um dia que deu, se encontraram no final de semana aí. Ele falou, olha, aquela receita que minha esposa faz, que você escreveu, que ela pernil maravilhoso. Mas posso fazer uma pergunta? Por que tem que cortar o pernil ao meio? Ela falou assim, sabe o que é? Quando eu escrevi essa receita, a minha forma era pequena, então eu tinha que cortar no meio pra fazer as duas. E aí eu coloquei lá, pra lembrar que eu tinha que cortar. Cara, se uma crença, tudo bem, é bem juvenil essa história, mas... Cara, ninguém questiona, né? O problema é não questionar, mas por que eu tenho que fazer assim? Não, tem que fazer assim, porque se não fizer assim não vai dar certo. Porque fique quieto, eu mandei. Piorou, entendeu? É assim, acabou. Eu tô mandando, fique quieto. É assim que funciona. E aí cria-se... Porque eu sou adulto, você é criança, fique quieto. Não tem explicação. Pronto. É isso. Pronto. Vem alguma coisa que questionar. Não pode. Não posso. Eu sou criança. Eu sou criança. Eu vou chorar. Engole o choro. Engole o choro. Quer dizer, foi incutido na pessoa que ela tem que acreditar naquilo. As palavras não machucam, né? Isso é mimimi. Machuca sim. É que, cara, venhamos e comemos também. A turma do Gratiluz pisou muito na bola com essa egrégora de que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é namastê. Tá. Né? Gratidão. A gratidão. Então, a hora que você fala que palavras machucam, me lembra, torce o nariz. Né? Ai, muita luz pra vocês. Cara, aí tem, né? Mas, assim, mas aí, pra palavra não machucar, você já tem que estar num nível muito elevado, então, né? De cara, consciência e tal. Mas ela machuca. Aí eu gosto de pensar assim, se você pega uma fake news e você acredita naquilo que está sendo dito para você... Sem pesquisa nenhuma. Sem pesquisa nenhuma, ou se você simplesmente absorve aquela crença, é mais ou menos, mais uma vez, o que o Dr. Len do Ho'oponopono fala, cara. Do Ho'oponopono fala, não tem nada a ver com o Paulo, tem a ver comigo. Eu tô aceitando. Isso mesmo. Se ele vai, né, me incutir se ele quer me manipular e eu permito, o problema não tá nele, o problema tá comigo. O problema dele é ser manipulador, o meu é ser manipulado. Sim. Quem tem que cuidar é o manipulador. Mas aí... Sim, acho né? Que vale. Se o manipulador vai cair a ficha nele um dia e falar assim, puta, preciso parar de fazer isso, aí é o problema do Paulo, não é meu. Eu não tenho nenhum controle sobre isso. Sim, eu não tenho controle sobre o que ele faz, eu tenho controle sobre aquilo que chega até mim. Aliás, acho que tá na hora de a gente começar a falar pro ouvinte aí um pouquinho sobre... Porque a gente tá falando do Ho'oponopono o tempo todo, mas não estamos dando... o doutor... Você vai contar nessa história, doutor Len? Eu posso contar, dá uma introduçãozinha aí. Né? O Ho'oponopono, ele é uma técnica que foi passada por uma mulher havaiana chamada Morna Simeona, se eu não me engano, acho que é o sobrenome dela. E que é, assim, ela é uma prática para você limpar memórias que você nem sabe que você tem. Então você parte do princípio que nem tudo é sua culpa, mas tudo é sua responsabilidade. Isso é legal falar. Né? Então quando você me traz a sua memória de que seu pai dizia que pau que nasce torto não se endireita, eu tenho alguma coisa a ver com isso. É minha obrigação limpar isso do meu campo e do seu. Porque se você trouxe para mim, alguma coisa ressoa comigo. É o pensamento do Ho'oponopono. Então tudo que acontece ao meu entorno, ao meu redor, pode não ser culpa minha. Mas é minha responsabilidade limpar.
Então o Dr. Len, né, ele era um psiquiatra, se eu não me engano. Psiquiatra, psicólogo. Psicólogo, psiquiatra. E ele foi chamado para trabalhar numa prisão no Hospital Havaí. de prisão, Né? né? Não era um hospital, não, um hospício, né? Hospício, praticamente. Eu não sei, hoje tem outro nome, né? Não é manicômio, não. Hospício é casa de alguma coisa lá. Mas Agora é diferente. é diferente, né? Tem uma Mas nomenclatura, naquela época né? acho que era manicômio. É porque fala. palavras dói. É. E então, ninguém queria trabalhar no lugar, todos os enfermeiros ficavam 2, 3 meses, pessoas eram agredidas, Porque os presos, né? Os presos eram aquela assassinos. dos presos. Eles eram sim, assassinos. os detentos ali eram os piores que você pudesse imaginar. Eram que assassinos, estavam lá, serial killer e tal. né? E então o Dr. Len pediu a ficha de todo mundo que tinha lá, e nos intervalos dos atendimentos dele, ele pegava a ficha de um fulano, ele abria a ficha e lia o que o cara tinha feito. E naquilo que o cara tinha feito, ele pedia para que limpasse nele e naquela pessoa. Né? Então, varia muito. Na verdade, ele o pedia que jeito. limpava nele, mas automaticamente limpava na outra pessoa. Sim, limpa o entorno. É. Né? Então, se eu estou estou naquele entorno, mesmo não estando lá, Porque ele nunca viu. ele nunca entrou Ele nunca teve hospital. cara a cara com ninguém. Ele nunca foi lá. Então ele pegava aquelas fichas, ele olhava e falava, tá, por toda a memória, né, de violência que eu compartilho com fulano de tal, né, que todas elas sejam removidas, que elas sejam enviadas para a luz do divino Pai e Mãe, da divindade Pai, Mãe e Filho, todos em um. E eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato, e eu sinto muito, me perdoa. E ele foi limpando tudo aquilo lá. Todas aquela violência que ele via ali dentro. Tudo que o cara tinha vivido, que ele deixou de viver. Ele dizia que ele não é culpado, mas ele tinha Ele responsabilidade. tinha a responsabilidade de limpar sobre aquilo. isso. Se chegou aquilo na mão dele, era a responsabilidade dele limpar. Pessoas começaram a ficar... Os detentos começaram a ficar mais tranquilos. Mais calmos. As pessoas que trabalhavam lá iam trabalhar. Não tinha mais atestado de doença, atestado de saúde. E ele curou aquele manicômio sem botar o pé lá dentro. E fechou porque não existe mais manicômio, E porque fechou, não porque precisou mais. Não precisou mais. Não precisou mais do Isso é do fato, viu, negócio. gente? Isso é fato. Se você pesquisar aí na internet do Google, você vai ver essa história. E aí tem um americano chamado Joe Vitale, que o cara morou na rua, tava lascado na vida. E ele ficou sabendo dessa história e ele encasquetou, botou na cabeça dele que ele iria conhecer o Dr. Len para entender o que ele tinha feito. Como é que pode um cara, ele fala, como é que pode um cara curar um... Curar sem ao menos botar o pé lá, nunca Uhum. conversar com ninguém, né? E, na verdade, assim, se você pega entre linhas ali, ele também estava querendo entender como é que ele poderia se curar daquela situação dele, Sim, claro. né? E aí ele conta em 2 livros, Marco Zero e Ponto Zero, se eu não me engano, o nome dos livros. E lá tem uma... Depois que você lê os 2 livros, na última parte tem uma oração, que não é muito... Ela não é muito compartilhada. Eu praticamente não vi em lugar nenhum aquilo lá, só dentro daquele livro. Depois, mais pro final, eu até falo lá para vocês aqui. Mas assim, aí o Theta Healing, o Ho'oponopono, a gente tem a ideia do que é o sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Que é o mantra, né? Que é o mantra que se faz lá, né? Então assim, quando você tá recitando esse mantra, o sinto muito é você pedir um perdão para você porque você permitiu que alguma coisa adentrasse no seu campo. Uhum. Então veio a memória do pau que nasce torto, não se endireita. Então eu sinto muito de ter permitido que isso entrasse até no meu campo, né? Me perdoa. Eu não tô pedindo para você me perdoar. Eu tô pedindo para que Deus, a divindade, ajude a me perdoar, né? Porque Deus não precisa de perdão. Não, ele não precisa de perdão. O eu te amo é uma maneira de você dizer assim, tá? Eu amo a mim e a você, né? E muito obrigado por ter trazido isso pra gente poder ter tirado isso daqui. Gratidão. Que entra na parte do sou grato, né? Sou grato pela oportunidade que eu tenho de limpar essa memória em ti e em mim. E não é falado detalhadamente, o mantra não é falado detalhadamente. Não. Assim, é só. Você pode falar assim, Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Sempre que você percebe uma situação ruim, o que seja doença, seja uma situação ruim com um colega de trabalho, uma ansiedade, Dr. Lin fala, faça, sinto muito, me perdoe, mas é o coração.
Cara, eu particularmente achei assim um negócio meio... Quando eu li pela primeira vez, eu falei, cara, como é que pode? Eu vou ficar repetindo isso aí, não muda a vida. E comecei... Só que a gente vai pesquisando, né? Tem muito depoimento, Paulinho, mas tem muito depoimento de pessoas que mudaram a vida. O próprio Vitali mudaram a vida fazendo o Ho'oponopono. Por quê? Porque assim... Não conhecia. Crenças. Não tô falando de crença. Porque a gente jogou esses dois temas juntos, porque um complementa o outro. Quando a gente fala de crença, quando tem crença que a gente identifica, ó, show, vamos trabalhar ela. Trabalhar. Mas a grande maioria nem sabe que tem, talvez nunca tenha oportunidade de saber qual é. Então, o doutor percebeu isso e falou assim, cara, você só pede pra limpar. Por quê? O que tá te gerando ansiedade agora, André? Modo dizer, né? Sei que você não tá ansioso, mas o que tá aí gerando ansiedade pra você agora? Talvez você nunca saiba o que é. Mas Sim. é uma memória. Mas é uma memória. Então o que eu falo? Cara, por essa memória, por esse pensamento que tá me gerando uma ansiedade, faz o Ho'oponopono. E como a gente também é pura energia, né? A gente tem esse corpo físico aqui para poder, né, trabalhar essa energia. De repente, a ansiedade que eu tô sentindo vem do Paulo. Pode ser. Eu tô sentindo a ansiedade dele, não é minha. Né? Então, quantas vezes você não... Até você que tá assistindo, você não tá tranquilo em algum lugar, você de repente fala assim, nossa, de onde que veio esse pensamento? Às vezes né? tem um negócio que me incomoda. Vamos limpar ele, como diz Vamos o limpar ele, né? Sei lá, cara, assim, de repente você tá parado, esperando atravessar o semáforo fechar para você atravessar a rua. Você olha para alguém assim e você fala assim, nossa, você pensa, né? Se essa pessoa passasse agora aqui nessa faixa de pedestre, ela seria atropelada. Você fala assim, De onde veio esse pensamento? de onde veio isso? Alguém do seu entorno tá pensando aquilo, cara. E você esponjão ali, tá só absorvendo o negócio. E aí você acha que é seu. Né? E não é. Da mesma coisa o sentir aqui, né? Assim, pô, de repente estou ansioso, mas eu tenho um motivo para estar ansioso? Não. Então alguém tá. Né? E eu gosto mais uma vez de pensar da seguinte maneira assim. Nosso cérebro ele é praticamente um computador. A gente tem um HDzão aqui que é sensacional. Na programação a gente tem uma função, né? Uma pincelada assim. Eu tenho o nome de uma função, sinto muito. Dentro dessa função eu tenho alguns comandos. Então na programação, quando eu aciono a função sinto muito, toda aquela programação que está dentro dela começa a trabalhar. Né? Eu entendo que isso também funciona com tudo que a gente faz na parte de terapias. Então, quando eu recito sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato, toda essa programação está sendo colocada ali no meio. Então não é só um sinto muito claro que você está falando. Claro. Né? Mas é a intenção que você está colocando dentro daquilo. Se você tem a intenção de que você pode manipular alguém através de uma crença que você incute, por que você não pode também ter a intenção de limpar alguma coisa que está ali dentro de você ou dentro de uma pessoa? Até mesmo porque se você for limpar o que está dentro daquela pessoa, você está limpando em você. Durante a prática, você começa a entender que não tem o outro, tem só. E aí você vê o seguinte: você tem um problema dentro da sua família que seja, ou dentro da sua empresa, com essa situação, com o Ho'oponopono, você se coloca responsável, por isso não é culpado. Responsável. Quando você se torna responsável, que é o sinto muito. Sim. Pô, sinto muito por trazer essa memória e tal. Aí você faz, o doutor fala pra você fazer o processo de purificação, eles chamam de purificação, você faz a purificação das suas memórias, você não só ajuda você ajuda o outro. As coisas se resolvem. Né? E engraçado que assim, cara, eu sou um cara muito cético em relação a isso. Você me conhece. Eu falei, cara, mas só que alguma coisa me atraiu a tentar a ler um pouco mais sobre o Ho'oponopono, li os 2 livros do Joe Vitale, e aí você começa a ver pessoas falando, tem um cara que vende carro, cara, e ele falou assim, cara, eu não faço nada, vendo carro pra caramba, recordista de venda de carro, eu só faço purificação, eu só chego na minha loja e purifico, e vendo, purifico e vendo. Mas o cara perguntou, mas você não faz nenhuma, porque ele tava sendo, era um o cara perguntava assim pra ele, estudado? mas você não usa técnica de venda? Não, eu só purifico. Só que, aí que tá, quando você faz a purificação, o que acontece? Lembra que o monge falava aqui pra nós que tudo é uma percepção, né? Então, o que eu tô vendo no André agora nesse momento são percepções minhas, são baseadas nas minhas crenças, naquilo que eu acredito, uma série de outras coisas. Isso, e você também, talvez a sua percepção seja diferente da dele. E provavelmente é. Então, tudo são percepções da realidade. Então, nem sempre as percepções são boas. Aí são reais. Quando eu começo a purificar, segundo
o Dr. Renin, segundo o Ho'oponopono, quando você começa a purificar, você começa a ficar no estado zero. Por isso que o livro chama estado zero, é limite zero. Você chega no estado zero. O que é o estado zero? É o estado que você fica pronto para receber a intuição. Você vive no agora. É o agora deles. O estado zero é o agora do Ho'oponopono. Exato. Né? Então, porque eles chamam de folha branca, né? Agora sim, agora eu não tenho nenhum pensamento que está me atrapalhando aqui nesse momento. Cheguei na purificação, aí eu recebo a intuição. Faça isso. Aí você vende mais carro, aí você vende mais não sei o quê, aí você é saudável, isso aí. Então você tem que estar purificando. Por isso que ele fala, purifica. E é legal que um cara perguntou assim pro Dr. Len uma vez: Dr. como é que eu vou saber que eu já purifiquei, que eu estou no estado zero? Ele respondeu assim: você não vai mais fazer pergunta pra mim. Já chegou no estado, não vai fazer pergunta. Bom, como eu não tô no estado zero, eu vou perguntar mais uma vez. Mas aí você faz, você recita esse mantra toda vez que você tá numa situação desconfortável. Sim. Né? Tem assim, cara. É que não é recito, né? Não é recitar, né? Existe uma. Você recitar, porque é o que eu conheço. Recitar, é falar, é pensar. Ou... Tem uma linha que diz assim. Eu não vou lembrar agora qual é o conceito do 108, tá? Mas o Japamala. O universo é. O Japamala tem 108 contas. Então tem gente que gosta de fazer assim. Pega o Japamala, gente, pra quem não sabe, o Japamala é um terço. É um terço, né? Budista. Ele tem 108 pedrinhas, assim. Tem 108 contas, né? Então, por um exemplo, assim, você percebeu que você tá, sei lá, eu preciso vender um carro. Vamos colocar assim. Eu preciso vender um carro. Então eu vou pegar a primeira conta do meu Japamala, vou segurar ele na mão aqui e vou, de repente, assim, por todas as memórias de impedimento que eu tenho de vender o meu veículo, eu sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Eu vou na segunda, eu sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Terceira. E 108. Só que assim, cara, tem pessoas que não têm paciência para fazer o 108. Porque é um negócio que tem que ter uma disciplina. Né? Como tudo na vida. Como tudo na vida. É uma prática. É uma prática. Né? Eu já gosto de fazer o seguinte, quando eu vou trabalhar com o Japamala, eu pego a conta, né? Seguro a primeira lá e vamos dizer que esse mesmo motivo. Eu quero vender meu carro. Cara, eu vou recitando. Vai chegando uma hora que não faz mais sentido eu repetir aquilo lá. Já ficou... Limpou. Você percebe na hora. Você percebe. Né? Aí o que me vem na cabeça naquele exato momento? Vai vir uma outra crença. Então, por todas as crenças que eu mantenho dentro de mim, que me impedem de receber um valor justo por esse carro. Porque eu posso vender o carro, mas posso vender pelo preço 20% abaixo da tabela. Né? Por tudo que me impede de receber um valor justo pelo meu veículo. Sinto muito, me perdoa. E, cara, eu vou utilizando ali o Japamala como um adendo ao negócio. Né? Mas o que manda é o que está aqui. O coração, né? É a minha intenção, é aquilo que eu tô querendo fazer. Né? Então, assim, né, de repente eu posso parar no semáforo, no carro alguma hora, desligar o meu rádio, olhar para um lado, olhar para o outro e tal, e tô vendo uma pessoa atravessar a rua com uma bengalinha, né? Por toda a memória que eu tenho de dificuldade que eu compartilho com essa pessoa, por que eu não posso limpá-la? Sinto muito, me perdoe. Né? Tô limpando a mim mesmo, não tô limpando ela. Alguma coisa ali bateu, eu falei, por que aquele cidadão tá aparecendo para mim aí naquele momento? De repente, uma oportunidade que eu tenho de sempre purificar fazer o bem pra ele e pra mim mesmo. Sempre purificar a si mesmo, nunca o outro. Vou purificar você. Não, isso não existe. Fazendo aqui uma pergunta mais leiga possível. Por favor. Não é muito ficar prestando atenção no que acontece pela vida? Não é ficar no agora? É ficar no agora. É ficar no agora, né? Mas porque é aqui que acontece a vida. É aqui que acontece a vida. Agora tá acontecendo um monte de coisa. Sim. Né? Não é lá na frente, lá, né? No churrasco que eu tô indo. Até nisso, eu já conversei, já falei pra você, né? Dos 4 tempos existenciais. Né? Que todo mundo acha que existem 3 tempos existenciais. O passado, o futuro e o presente. Mas não. A partir da hora que a gente começa a perceber as coisas da vida, esses 3 tempos já não fazem tanto sentido. São 4 tempos existenciais. O passado, o futuro, o presente e o agora. Porque muitas vezes você está no presente, mas você não está no agora. E o aproveitamento do agora é o que mostra que você realmente
percebe a vida e pode modificar a sua vida. Uhum. Então, é por isso que o Ho'oponopono fala que se você purifica as suas mentes, você É vai estar por isso que eu no falei, zero, né? no estado zero que não é agora. Um exemplo que cabe muito para o que a gente vive hoje em dia, aqui na nossa sociedade, de você estar no presente, mas não estar no agora. É você ver o cara atravessar a rua sem olhar para um lado e mexer no celular. Isso. O presente tá ali, porque ele tá respondendo. Ele tá concentrado no que ele tá fazendo naquele momento. No presente. Mas ele não tá nem um pouco no agora. Né? Porque se o cara que tá descendo com o carro a milhão também não tiver no agora, atropela. Puf. Buff. Exatamente. Né? E aí, assim, né, André? Eu penso que quando foi criado esse. Porque esse aí é um ensinamento milenar, né? Vem muito tempo lá do Havaí. Ele foi criado isso aí com a situação de dar uma ferramenta para a pessoa que eu não tenho como ir na terapia, ou nem existia terapia naquela época, eu não tenho como identificar. Então essa é uma ferramenta meio que, você se vira aí sozinho, tá? Sim, você né? vai, Se vira aí sozinho. você tem que entender, claro, eu acho que não é só repetir palavras, né? Tem que ter um sentido, Você tem que ter ter uma no intenção coração, ali né? naquilo, né? Tem que ter intencionalidade. Você tem que sentir no coração, né? Aqui no meio, aqui no chakra cardíaco, inclusive. Mas, gente, eu sempre, aqui no nosso podcast, a gente sempre vai te levar à dúvida. Cara, pesquisa. Fez sentido pra você? Isso. Pesquisa, tá? Pesquisa. O Dr. Len, ele não queria dar nenhum tipo de treinamento, você lembra? Uhum. O Joe Vitale teve que meio que implorar pra ele. Ele falou, não queria escrever nada. Ele falou, cara, isso aqui não é pra ensinar os outros. Isso aqui é pra você ser uma pessoa melhor. Uhum. Não é pro eu ensinar. Não ensinar outra pessoa. Não tem que ficar ensinando os outros a fazer isso. Eu tenho que Sim. fazer pra mim. Porque se eu faço pra mim, eu purifico você, purifico. Mas ele insistiu, daí eu acho que chegou à conclusão que o próprio doutor Len falou assim, ó, eu ouvi aqui que não temos que escrever esse livro porque pode ajudar mais pessoas. E acabou escrevendo um livro. Só tem isso eu pesquisei, acho que só encontra esses 2 livros aí do Ho'oponopono. Acho que deve ter outros, mas assim, Tem outros que são que é mais... feito são- com o Dr. Len, é só esses Sim, 2 aí. acho que são só os 2. Então, sempre você tem a dúvida. Será que é uma besteira? Vai, pesquisa. Não quero pesquisar. Também não pesquisa, não tem problema nenhum. Aqui a gente não impõe nada. Mas a gente trouxe os 2 sempre porque é o seguinte, não estamos falando de crenças limitantes, crenças que tem vários caminhos. Eu não acredito, André e Paulo, agora falando de mim, eu não acredito que existe apenas um caminho para felicidade, ou para, sei lá, aquilo, pro céu, para aquilo que você acredita. Cara, tem vários. Tem vários. Aquilo que faz mais sentido para você, cara, segue ele, né? Pra mim, eu sou ateu. Cara, tá feliz? Segue nesse caminho, não tem problema nenhum. Aqui tudo pode. Agora, o Ho'oponopono, pra mim, faz muito sentido, por quê? Porque tem muitas crenças, muitas memórias que eu nem sei Sim. da onde vem, como vem. Talvez não tenha nem tempo nessa vida de tentar localizar ela. Então, cara, vamos purificar. Sim, o Ho'oponopono é interessante por conta disso, né? Você não tem que ficar procurando de onde vem o negócio. E nem ficar perguntando, por que eu fiz isso? Por que eu tenho tal memória? Não, limpa, E nem é culpado. né? Limpa. O negócio é limpar. Simplesmente- É limpar. Limpa. Porque você vai acabar limpando coisas que você nem sabe. Sim, coisa que você nem sabe que estão ali É te esse o bloqueando, objetivo, né? que estão te trazendo Você ali lembra uma... aquele filme? Me veio na cabeça agora. Você lembra aquele filme? Acho que era o Gênio Indomável. Eu não cheguei a assistir esse filme, Eu cara. também não. Que era com o Matt Damon, né? Matt Damon e o cara que O Robin Robin Williams. Você Já faleceu. vi esse... Ele era um terapeuta e o Matt Damon era um cara revoltado, teve uns problemas de família. Cara, mas vamos dizer assim, a cura, né, no filme lá, aconteceu com o menino lá, eu não lembro o nome dele no filme, mas o Matt Damon, aconteceu quando o terapeuta chegou pra ele e falou assim, e ele lá bravo, tal, falou assim pra ele assim, você não tem culpa. Aí ele parou. Você não é culpado. Como assim não tenho culpa? Aí ele começou a chorar. Um monte, ele abraçou o cara. O cara dali ele partiu pra... Por quê? Porque a gente assume culpas, né? Meu pai foi aqui, mas eu era culpado. Meu pai fez, mas eu era culpado. E no Ho'oponopono, você não é culpado de nada. De nada, mas você é responsável. Você é responsável, Então né? são coisas bem Sim. diferentes, né? Até Dá uma aliviada, né? né? Dá uma aliviada no BO. Mais uma coisa Não que, assim, você né? não, não que a gente não tem culpa de algumas coisas, né? Não vamos aliviar também tanto assim, que senão... Mas assim, depois que eu comecei a trabalhar com Theta Healing, eu li os livros do Joe Vitale, né? E tem uma oração que eles fazem lá, que é para remover também essas memórias, e que para mim ela se assemelha muito com o processo do Theta Healing, quando você fala de memória e fala de crença. Quando a gente faz uma mudança de crença no Theta Healing, por um exemplo, né, ali no nosso processo, a gente costuma dizer assim, você permite que o Criador remova, cancele
envie para a luz de Deus, resolva e libere em todos os seus níveis a crença limitante, pau que nasce torto nunca se endireita, e transforme na crença libertadora, o pau que nasce torto pode se endireitar. E aí a pessoa vai dizer se sim ou se não. No Ho'oponopono, você tem uma oração que é a Morna fala que é como se fosse o Pai Nosso do Ho'oponopono, que fala espírito superconsciente, por favor, localize em mim as memórias, lembranças, sentimentos e sensações, conscientes ou inconscientes, de que pau que nasce torto nunca se endireita. Leve cada área, aspecto, e tem mais 2 partes da vida que pede-se para se levar nisso. Cara, para mim ele faz muito sentido com os 4 níveis de crença do fala Theta aqui, Healing. Analise e remova de forma perfeita com a verdade de Deus, atravesse todas as gerações, por tempo e eternidade, curando cada incidente e seus agregados com base na origem. Uhum. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, até que eu esteja presente, preenchido de luz e verdade, a paz, o amor de Deus, perdão em mim mesmo por minhas percepções incorretas, perdão de cada pessoa, lugar, circunstância, acontecimento que contribuem para isso, esse sentimento e pensamento. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Você faz 4 vezes isso em voz alta. E aí você pode fazer aquele teste do dedo. Se você deu uma crença positiva, você faz 4 vezes essa oração, né? E termina com eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Até a hora que você sentir que não faz mais o sentido você repetir. Aí você pega seu dedo aqui de novo, você vai fazer o mesmo teste. Você vai ver que a crença foi embora. Ela fala, pau que nasce torto nunca se endireita. Tuf, dá um não. Louco, né? Então a gente testa, né? Cara, a gente trabalha no Theta Healing também. Eu tô trocando uma crença. Beleza. Funcionou? Vamos fazer o teste. Se ela foi embora, legal. Se ela continua, então tem coisa por baixo disso que a gente tem que caçar. Uhum. Que aí a gente vai cavar. O Dr. Lenz lá liberou uma ala psiquiatra lá, pô. Veja, isso é histórico, cara. E o Ho'oponopono... E foi muito questionado por isso, né? Porque Sim, como que né? você fez isso? Como que... Só fazendo isso, foi isso. E o Ho'oponopono, ele tem né? ele tem umas outras ferramentas que você pode utilizar. Ele tem a água solarizada. Ele né? fala. Você põe uma garrafa azul com água no sol, deixa umas 2 horinhas no sol, aí você vai tomando durante o dia. Né? Ela vai apagando memória que você nem sabe que tá apagando. E ela vai limpando. A água azulada, né? Água azulada. Você tem o... Não a água azulada, mas lá dentro de um pote que seja vidro azul Sim. com o sol. Você tem... Sabe aqueles lápis que a gente usava na escola, que tem uma pontinha de borracha aqui em cima? Sei. Ele fala que aquilo também é uma ferramenta de purificação. Você pode pegar o seu lápis, você vai escrever todo homem não presta. E aí você vira na borracha, você fica dando toquinho em cima assim. Apaga isso. Apaga. 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 E essa memória vai saindo de você. Cara, do mesmo jeito, André. Então você pode escrever o que você quiser escrever naquele papel e isso... Sabe por quê, cara? Às vezes você fica lá parado, olhando pro seu celular, escreve um negócio, pega o seu... Sabe o que você tá pagando aqui, ó. Sabe por quê, cara? Do mesmo jeito que é criada uma crença dessa forma, ó, você não presta. E você captou aquilo também. Se você colocar eu presto sim, talvez... sim, na verdade né? é você entender isso daí e se você tem essa crença... É essa pegada. A Havaiana, a canalizadora do Theta Healing, ela fala que às vezes quando você traz uma consciência de um problema que você tem e você o entende, você já transformou ele. Você não precisa fazer um processo terapêutico para trazer aquilo para você. Sim. Né? Já. É o conhecimento, né? Gente, estamos chegando no final. Mais um programa. Acho que é o 12º já, cara. Será? É o 13º. Vida longa. Daria pra gente falar mais 5 horas sobre o Ho'oponopono, 5 horas sobre crenças, mas pra gente fechar assim, a minha verdade é diferente da verdade do Paulo, que é da verdade do André, da sua verdade, da verdade do Will aqui, que tá nosso diretor de produção. Cada um tem a sua verdade, mas a própria ciência fala, existe a verdade última. Existe a verdade verdadeira. Né? E aí, quanto menos crença, quanto menos memórias ruins, mais próximo da verdade verdadeira você chega. Então, lembra, tem uma máxima acho que no PNL que diz o seguinte, o mapa não é o território. O mapa não é o território. Né? O campo, como que é? O mapa não é território. O campo não é o mapa não é o campo de batalha.
exemplificando, eu tenho um mapa na mão aqui. Hoje não existe mais mapa, né? Você tá aqui com o mapa aqui no Google. No Google Drive. Tá lá, No Maps. Aí esse mapa, beleza, tá te falando, mas ele não é o território. Uhum. Não é o chão. É diferente. Então, aquilo As que realidades ali são... o seu mapa aparecem lá. mental é diferente do meu mapa mental. Sim. E assim, mas cara, que gosto tem? Vou falar uma besteira aqui pra vocês aqui, mas que gosto tem o bife pra você? Que gosto tem um bife pra mim? Uhum. Nunca vamos saber, acho. Mas provavelmente não é o mesmo gosto. Nem a cor a gente enxerga igual. Exato, É, cara. sim, igual. Então, cara, quando a gente entende isso, fala, pô, peraí, então tem coisas em mim aqui. Por que eu acredito nisso? Por que eu tenho que acreditar nisso? Porque alguém me contou que tem que ser assim? Porque a minha família, meu tataravô era assim, então a família inteira seguiu essa linha, mas sem nenhum pensamento. Aí quando uma pessoa pensa um pouco diferente e sai fora, ela sofre, mas o cara era, não sei, agora não é mais. Você é ovelha negra da família. É. Qual é o problema, gente? É isso que eu não consigo. Qual que é o problema de você pensar diferente de mim? Uhum. Eu acho até legal, porque se você pensasse igual eu, você é muito chato, Porque velho. você teve Porque coragem você de teve pensar coragem. diferente de mim. Eu não tenho essa coragem. Deve ser isso, deve ser um monte de coisa. E aí, é um tema que eu falo pra você, cara, judia, velho. Judia, porque as pessoas não querem cortar o pernil, deixar de cortar o pernil no meio, cara. Uhum. Porque não vai ficar gostoso igual. Mas foi provado que Não, mas o pior, fica. eu sinceramente, nessa história sua, eu tava esperando que a avó dissesse, falou assim, não, porque eu peguei da minha bisavó que tinha que cortar no meio. E ninguém ia saber por que tinha que cortar no Ninguém meio. sabe por quê. Não, mas mas eu você sei, porque repete na minha nem- avó sempre fez assim. Sempre fez assim, Então, né? Sempre foi assim, Sempre foi assim. Eu também esperava isso. né? Eu Olha, sempre fui assim. Pra fechar, ó, pra gente fechar de verdade aqui agora, tem uma ilha no Pacífico, se eu não me engano, chama Tatum. Mas tem uma ilha, se você procurar na internet, você vai achar. Tem uma ilha no Pacífico. Eu vou procurar. Que foram esses sociólogos que falam, né? Uhum. Não é sociólogo. Antropólogos. Antropólogos foram lá fazer uma pesquisa, porque lá tem um povo nativo lá. Foram fazer umas pesquisas lá e colocaram um telão, presta atenção nisso aqui agora, colocaram um telão. Naquela época passaram o filme do Rambo. Rambo. Uhum. Cara, hoje, aquela ilha do Pacífico tem como Deus O Rambo. o Rambo. A gente ri, mas é cruel, cara. E A ilha do Deus Rambo, religião criada por um experimento. Aqui, ó. E aí você vai lá, os caras usam faca, os caras usam um Arco negocinho. e flecha. E aí tem um carinha de lá, isso você não vai achar na pesquisa. Isso aí foi... Eu tenho a fonte, mas não posso falar aqui agora. Teve um carinha que saiu de lá, menino, saiu de lá, foi para os Estados Unidos e tal, e viu, assistiu o filme e voltou pra lá. Falou, cara, A ilha do Deus eu vou Rambo. voltar lá. Falou assim, cara, eu assisti um filme lá, o cara é ator, não tem nada a ver, não é Deus, não. Mataram o moleque. Mataram o moleque. Então, você vê, cara, como a gente cria, Uhum. a gente, não foi a intenção do cara, mas Sim, criou-se um cara, Deus Rambo. Uhum. Olha a crença que foi colocada aí. Quem que tira isso agora? E se você falar que não é, você morre. Os caras usam faca, usam o negócio vermelho na cabeça. Uhum. Imagina, se o Deus é Rambo, imagina como vai ser a crueldade isso aí. Cuidado com o Deus Rambo que existe dentro de cada um. Pois é. Realmente. É isso aí. André, muito obrigado pelas Obrigado, explicações. Foi Valeu, muito esclarecedor. Mais uma vez aí. Obrigado pelo trazendo convite. Muito conhecimento. Deixa aí suas redes sociais novamente, a gente coloca aí. Você pode me achar no eu.andrecastro no Instagram. E Facebook é a mesma coisa. Né? facebook.com/eu.andrecastro tá. Posso colocar o seu lá. WhatsApp aqui na descrição também? Então na Pode. descrição Pode, você vai pode achar ir aqui lá, agora por o favor. WhatsApp do André, Que é se você o- quiser procurar ele. 976006792. Tá com Nossa, crença, aí gente. percebeu que tem uma crença. Eu não tenho crença, mas tem um padrão. Quer cortar, o André quer finalizar. ajudar. Avaliar os padrões. Mas lembra, gente, tudo que a gente fala aqui, você faz se você quiser. Tá? Você não é obrigado a fazer nada. A gente não Se tem. você achar que é Se relevante. achar que é relevante. Exatamente. Senão segue o jogo, E é né? aquela coisa assim, né, cara? Sempre questione, mas não questione tanto que você viva uma vida só de Só questionamento, questionamento. Isso. né? Porque eu só pergunto e não vivo aquilo que eu tô... Que também é uma defesa. Não deixa É. de ser. Tem aquele cara que fala que eu não acredito em nada, mas questiono tudo. Então, tá Só bom. teu, graças a Deus. Gente, segue a gente aí, ó. Segue o canal, Tem mais. compartilha. E não falamos dos patrocinadores hoje. E os patrocinadores ficam pra próxima. Na próxima. Não dá mais tempo. Valeu, gente. Grande abraço. Valeu. Valeu, valeu.